Reinaldo. Vamos pegar tudo. Vamos lá, irmão. Pega, irmão. Vamos que vamos. Vamos com fome espiritual. Vamos lá. Num tempo de engano universal, dizer a verdade é o verdadeiro ato revolucionário, amém? Nós estamos aqui hoje, irmãos, amigos, para fazer um ato revolucionário. E o que seria esse ato revolucionário? Falar a verdade mesmo se eu não quero cumpri-la. Falar a verdade pela qual eu preciso me negar para que a verdade possa prevalecer. Falar a verdade ainda que doe os corações, possa doer os corações. Então eu tenho que falar a verdade. Nós estamos aqui hoje e nós vamos orar agora pedindo a inspiração de Deus para que a verdade seja dita e possa causar impacto no coração de cada um de nós, amém? Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor. Esteja conosco agora, Pai. Ajuda-nos, Pai eterno, a prevalecer, para que a verdade prevaleça, Pai, além das palavras. Porque nós sabemos, Pai, que é seu Santo Espírito que nos inspira por meio da sua palavra. É através da inspiração do Espírito Santo, Pai, que nós tomamos decisão. O nosso espírito próprio, Pai, é imperfeito. Precisamos, Pai eterno, refiná-lo. Muitas vezes ele tem que passar pelo fogo para que possamos, por meio do sofrimento, entender valores espirituais. Muitas vezes, Pai, temos que negar a nossa própria natureza humana, que não pode sobressaltar a natureza do Senhor. Pai, queremos a cada dia nos parecer mais com o seu Filho Jesus. Por isso, Pai, clamamos ao Senhor essa manhã, Pai. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, Pai, que sejamos expostos, Pai eterno, a sairmos daqui com o coração para fazer a verdade, Pai. Doa quem doer, custe o que custar, para a sua honra e para a sua glória. Perdoe nossos pecados, muitas vezes a nossa insensatez, às vezes que nós fazemos mais do que nós queremos do que cumprimos a vontade do Senhor. Perdoa-nos, Pai, ajuda-nos a perseverarmos, a por meio do discipulado, Pai, abrirmos o nosso coração, por meio das nossas orações ao Senhor, Pai eterno, sermos perdoados pelo Senhor verdadeiramente, Deus, confessarmos nossos pecados, Pai eterno, para que eles possam, vindo à luz, Pai eterno, possamos enxergar quem realmente nós somos, para que a verdade do Senhor sempre prevaleça. Obrigado por tudo, é em nome de Jesus que oramos e agradecemos, amém. Amém. O tema de hoje é verdades e mentiras, e nada melhor para falar da verdade quando nós abrimos em João capítulo 8, versículo 31. Vamos lá, João 8, 31. Vamos ver aqui qual foi a verdade que Jesus falou, que fez com que os judeus que lá estavam queriam matá-lo. Jesus falou algo e pessoas queriam matá-lo por causa desse algo que ele falou. E não foram quaisquer judeus, foram judeus específicos, amém? Vamos lá, João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse é um versículo muito falado no meio religioso. Talvez você que nunca leu a Bíblia, talvez uma pessoa que nunca tenha lido a Bíblia, uma pessoa que nunca tenha ido à igreja, já escutou isso alguma vez: conhecerá a verdade e a verdade os libertará. É algo muito usual falar sobre isso. Mas uma coisa interessante, por Jesus ter falado simplesmente essa frase, alguns judeus, ou seja, os judeus que estavam ali, por conta disso queriam matá-lo, por causa de uma frase. Pergunta que eu faço para todos vocês: você já quis matar alguém por falar a verdade para você? Não matar que você ia matar mesmo, entendeu? Como é o caso aqui. Aqui eles queriam matar mesmo. Mas às vezes você queria tapar a boca da pessoa, né? Empurrar a pessoa, dar um soco nela, desejar que ela não existisse. Eu não sei, né? Algumas pessoas dizem a verdade, falam a verdade. Muitas vezes nós não queremos escutá-la.
Porque nós preferimos nossa própria verdade, aquilo que nós cremos, aquilo que não nos incomoda. Isso, você está pregando. O que incomoda cada um de nós pode ser o necessário para que sejamos salvos, não o que agrada cada um de nós. Nós não seremos salvos, não teremos a redenção em Cristo por escutar coisas que nós queremos, palavras dóceis, palavras boas. E não só isso, não são só as palavras. Sabe o que, entre aspas, é o pior? O desafio. O desafio que as palavras trazem por trás disso. É quando aquilo tem que me levar a tomar uma decisão, fazer alguma coisa que a minha natureza humana não quer fazer. É o que tem de pior. Daí situações acontecem em nossa vida, porque Deus nos ama. Deus prefere que nós talvez percamos até a nossa saúde, se for preciso, do que levar o corpo para o inferno, levar a nossa alma para o inferno. Que Ele vai permitir que situações aconteçam em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, profissional, material, saúde, etc., para a gente acordar. Eu preciso tomar uma decisão. Sim. Olha que interessante. Verdade, Porque Deus nos ama profundamente. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas eu sei que Deus te ama. E Ele vai permitir que muitas coisas aconteçam na sua vida para demonstrar o amor dele. Coisas boas e coisas ruins. Coisas que você acha que são ruins, mas na verdade são boas porque podem salvar a sua alma. Ainda que você tenha que passar pelo... seu espírito vai ser salvo por você passar pela prova do fogo. A Bíblia fala sobre isso em Coríntios. Olha que interessante. O ser humano muitas vezes junta para si falsos mestres. Quem são esses mestres? Não necessariamente pessoas, mas são falsas convicções que nós adquirimos por nossa vasta e imensa experiência de vida. Eu tenho 53 anos. O que são 53 anos de idade de experiência de vida perto da eternidade, que é a experiência de Deus? Não é nada, zero. Não tem como não comparar algo eterno com algo não tão curto prazo. Então, na minha experiência de vida, são os meus falsos mestres muitas vezes, porque nós às vezes nos apoiamos muito mais em nossa experiência de vida do que na palavra de Deus. Esses são os falsos mestres. E aqui estavam os judeus. Por que eu falo que não eram judeus quaisquer? Eram judeus que a Bíblia diz aqui no versículo 31 que já haviam crido nele. Eu creio que Jesus existe, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Mas mesmo assim, esse Jesus está me desafiando. Uma coisa é nós sabermos que Jesus existe, sabemos que nós precisamos ser discípulos de Jesus para sermos salvos. Isso é uma coisa muito fácil de se entender, não é uma coisa muito complicada. Só no Evangelho de Lucas, Jesus quase que diz as mesmas coisas, tanto em Lucas 9 quanto em Lucas 14, né? Que nós temos que amar mais a Ele do que qualquer coisa, que nós precisamos carregar a cruz, que nós precisamos seguir Jesus. E essa é uma coisa que Jesus dizia, não disse, ou seja, ele tinha o costume de falar. Nós sabemos de tudo isso, sabemos que não somente Lucas fala sobre isso, mas Mateus, Marcos, Lucas e João também fala sobre isso. Fala sobre o desafio de sermos discípulos, fala sobre o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos cumprir, fala o que nós precisamos deixar, fala que nós precisamos morrer para nós mesmos. Isso é uma coisa que nós já estamos careca de saber, muitos sabemos isso. Agora o ponto não é saber apenas isso, o ponto é se eu vou considerar isso mais importante como a verdade da minha vida, ou eu vou acreditar que a verdade da minha vida é a minha experiência de vida. Amém. O que separam as duas verdades? A minha atitude ao escutá-la. Não escutar a verdade, como os judeus escutaram aqui, não crer na verdade, mas o que eu sou disposto a fazer
depois que eu escuto essa verdade. Essa é a verdade que cura. E nós mostramos essa verdade com a nossa fé. E a Bíblia, e Tiago fala sobre fé. Ele fala que a fé sem ação é morta. Ou seja, eu estou morto se eu não pratico. Aquilo que eu creio não vale nada. Isso. Se eu não estou disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, ainda me doa o mais profundo na minha alma. Essa é a diferença entre ser um discípulo de Jesus, que não é perfeito, mas está praticando, está se esforçando, do que simplesmente alguém que é religioso, que acredita e da boca para fora acredita em Deus. Olha que interessante. Esses judeus aqui, eles se escondiam atrás dos seus falsos mestres, das suas falsas convicções, porque a verdade traz luz e muda o caráter das pessoas, fazendo com que as pessoas se pareçam mais com Jesus. Sabe qual a outra mentira? Que eu escuto muito. Acho que se você é um discípulo de Jesus, e por conta disso você já estudou a Bíblia com muita gente, você muitas vezes já se deparou com isso também. Algumas pessoas falarem assim: eu vou orar. Eu vou orar para saber se essa é realmente a vontade de Deus. Já escutou isso alguma vez? Seja sincero. Estou estudando a Bíblia com alguém, ok. Ela escutou tanta verdade, a Bíblia foi tão explícita com essa pessoa. Falou tanto, falou assim, gritou no ouvido dessa pessoa. É isso. É como se Deus tivesse baixado e falado diretamente para essa pessoa. É assim que se faz. A pessoa, num gesto de humildade, eu vou orar. Em outras palavras, a pessoa está dizendo o seguinte: eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Porque muitas pessoas não fazem depois dessa suposta oração. A maioria das pessoas não se tornam discípulos de Jesus depois que estudam a Bíblia. Não se tornam discípulos. Verdade. Elas seguem suas próprias verdades, não seguem suas próprias experiências. Então, quando uma pessoa fala, vou orar para fazer algo, na verdade, muitas vezes esse orar se disfarça de espiritualidade, ou de espiritual. Vou orar, mas na verdade a pessoa está dando uma desculpa para não fazer a verdade, por trás de coisas espirituais. Outra mentira: Deus vai mostrar. Meu amigo, a Bíblia foi aberta. A pessoa já está tão claro para a pessoa que eu preciso seguir Jesus para ser salvo. Deus vai mostrar. Já mostrou! Deus vai fazer eu sentir no coração. Vai tocar meu coração. Deus já tocou seu coração desde quando você nasceu. Amém? Amém. Você precisa se tocar agora e tomar sua decisão, porque a mensagem é muito clara. Agora, quando eu acredito nas minhas verdades, a mensagem não é tão clara assim. Sabe por quê? Porque eu não quero fazer. Simplesmente por causa disso. Porque eu não quero me negar. Porque eu não quero tomar as decisões claras que existem na Bíblia. Amém. Vamos lá. Pessoas que não querem mudar fazem resistência. Ainda que essas resistências, que essas desculpas se revestem de suposta espiritualidade. Para quê? Por que as pessoas fingem serem espirituais para não cumprir a verdade? Porque não querem sair mal na fita. Elas não querem sair como vilãs da história. Elas querem sair como mocinhas. Por que eu digo isso? Porque da mesma forma que muitas pessoas tomaram a decisão aí de não seguirem mais por se mostrarem de certa forma espirituais, há outras que tomaram decisões espirituais. Ainda que também algumas vezes tenha dado algum tipo de desculpa, mas Deus foi destruindo essas desculpas por meio de coisas que acontecem na nossa vida, né?
Ou seja, existem pessoas que deram desculpas, se foram, depois voltaram. Por quê? Porque não tem como eu sustentar a minha aparência diante da verdade que é a palavra de Deus. Não é isso? Não é isso que acontece? O Miguel, por exemplo, não. E daqui eu lembro quando ele começou a estudar a Bíblia. Eu lembro do Tom desafiando ele muito claramente no estudo bíblico. E depois disso, o Miguel, o que aconteceu com ele? Sumiu. Desapareceu. Não. E depois de um tempo, ele voltou com muita convicção. Hein? O que isso significa? Significa que quando a verdade vem, ela vai perturbar a gente a vida inteira. Não, mas perturbar no bom sentido. Perturbar para o bem. Para quê? Para que por meio da nossa consciência, porque eu vou tomar uma decisão, ou eu vou cauterizar a minha consciência, ou seja, anestesiá-la, ou eu vou escutar com a minha consciência aquilo que é verdade e tomar minha decisão. E quando eu tomo a decisão, eu tenho que lutar. Lutar contra os padrões que foram impostos a mim, lutar contra o que talvez a mídia fala constantemente, lutar contra a tradição da minha família, lutar contra a religiosidade da qual eu fui acostumado desde o berço, lutar contra o que eu quero fazer em relação ao que eu preciso fazer, porque vai exigir se negar por conta disso, tomar algumas atitudes para não ser mais impuro, para não ser mais imoral, para não ser mais materialista, ou para eu lutar profundamente contra essas coisas. Então são decisões muito sérias, mas é a única coisa que vai nos salvar, hein? Por isso que muitas vezes pessoas preferem as falsas religiões, as falsas doutrinas, que deixam um caminho mais largo e dá a falsa sensação que eu estou certo, quando na verdade esse caminho está me conduzindo à perdição total, à extinção, ao inferno. A Bíblia fala, Jesus fala sobre o inferno, não é uma coisa que nós temos que ignorar. A palavra inferno na Bíblia às vezes é usada a palavra Hades, ou às vezes a palavra Geena. A palavra Hades é como se fosse o mundo dos mortos. A palavra Geena é um lugar onde há destruição total, completa, uma coisa horrível de se pensar. Então o inferno existe, não é uma suposição. O inferno é real. Se Jesus fala do inferno, ou ele é mentiroso, que está na Bíblia, ou o inferno existe. Pessoas não preferem. Por que as pessoas não preferem acreditar no inferno? Porque preferem acreditar na sua própria verdade. Por que quando se prega no inferno, muitas pessoas se sentem incomodadas? Porque não querem escutar o quê? A verdade. Não? Vamos para 2 Timóteo 4, versículo 3. Vamos lá, Renato. 2 Timóteo 4, versículo 3. Prega, Renato, vamos lá. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios, o quê? Desejos. O que é um desejo? É uma intenção, a intenção do coração, aquilo que está intrínseco em cada um de nós, é algo muito espiritual, é quem realmente nós somos. Então Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, ou seja, essa doutrina sã. Então, Jesus fala para estar preparado a tempo e fora de tempo, pregar a palavra a tempo ou fora de tempo. Nós vemos em Eclesiastes que há tempo para tudo, para chorar, para rir, etc, etc. Mas para pregar, não, essa é uma exceção. Tem que estar preparado, sempre, amém? Para pregar a palavra de Deus, temos que estar sempre preparados. Por quê? Porque ele está falando que virá esse tempo, e esse tempo já chegou, que as pessoas não suportam. E as pessoas estão cada vez menos suportando o quê? A verdade. Pessoas estão processando umas às outras quando uma verdade é dita às vezes. Pessoas estão se incomodando demais com a verdade, se afetando demais quando a verdade é falada, quando a verdade bíblica é falada.
Eu sei que existem outras pseudo-verdades, é que existe essa palavra, não uma verdade mentirosa. Mas eu estou dizendo coisas reais aqui. Coisas bíblicas. Será que eu suporto? Então, a verdade vai me salvar quando? A verdade vai me salvar à medida em que eu sou capaz de suportar, escutar. Se eu não sou capaz de suportar, a verdade vai te condenar. Porque é o que Jesus falou no último dia vai ser o seu julgamento. O julgamento final. O nosso, de cada um de nós. Então, ou a verdade vai te salvar, ou a verdade vai te condenar. As mesmas palavras, elas serão usadas. E como que eu sei que a verdade vai me salvar? À medida que eu consigo suportar escutá-la, para tomar as decisões que eu preciso. Nós temos que enfrentar a vida, mas enfrentar do lado de Deus. Não é fácil acordar todo dia e pensar assim, tem que enfrentar mais um dia. Então, mais um dia que eu vou lidar com o meu caráter, mais um dia que eu vou ter que me negar para muitas coisas, mais um dia que eu tenho que, sei lá, tentar convencer alguém cabeça dura a tomar decisão, estudando a Bíblia com essa pessoa. Mais um dia que eu tenho que fazer sempre as mesmas coisas. Mais um dia que eu tenho que negar a mim mesmo. Não é fácil, mas esse é o suportar. É isso que traz a glória. Por quê? Porque é isso que vai me dar consciência tranquila, amém? Amém. Vamos voltar para João 8:31. Vamos lá, tá? Ainda que seja uma escritura muito usada, que nós já lemos várias vezes, sempre traz coisas novas, amém? Primeira pergunta, eu tenho algumas perguntas para fazer. No versículo 31 fala que se nós permanecermos na palavra, seremos discípulos de Jesus. Se nós permanecermos o quê? Firmes. Por que tem essa palavra firme? Firme significa constância, né? Estou firme ali, estou suportando. Se eu permaneço firme, não me deixo esmorecer por situações, por lendas, não por tradições, mas eu estou lá, aonde? Na palavra. Não é permanecer firme na minha tradição religiosa, não é permanecer firme nos dogmas da minha igreja, não é permanecer firme naquilo que eu acho que tem que permanecer firme, mas é firme na palavra de quem? De Jesus, amém? E elas estão na Bíblia. Você não encontra as palavras de Jesus em nenhum outro lugar senão na Bíblia. Continua pregando. Em nenhuma doutrina. Prega. Isso. O único lugar que você encontra as palavras de Jesus é na Bíblia. Não é no livro de história, não é no historiador da época, Flávio Josefo. Ele vai contar algumas coisas. Não é na doutrina da minha igreja, que é secular, por séculos e séculos. Não é onde você encontra a palavra de Jesus fielmente, verdadeiramente, aonde? Aqui na Bíblia. Aqui nós temos a palavra de Jesus. O resto é resto. Se eu não permaneço firme naquilo que eu estou escutando de Jesus aqui, o resto é resto. Então a pergunta que eu faço para cada um de nós: você hoje é um seguidor de Jesus? O que te faz seguidor? Permanecer firme nas palavras de Jesus. Algumas pessoas pensam que podem ser salvas não sendo seguidores de Jesus. Ou seja, a mesma coisa que fala assim: eu vou ser salvo em Cristo sem escutar a palavra de Cristo, sem permanecer firme na palavra de Cristo. É isso. Eu vou ficar firme com Deus, eu vou ser salvo, Deus vai ter misericórdia de mim, mas eu não escutei e não quis escutar, e não permaneci nas palavras, e não quis fazer a vontade de Jesus naquilo que Ele falou. É uma contradição, não? Então quem pensa que é possível ser salvo sem ser discípulo, está dizendo isso. Eu vou ser salvo sem considerar a palavra do Mestre. Isso é algo muito sério. Pergunta: você é um seguidor de Jesus? Quanto você lê a Bíblia? O quanto você está com irmãos que também leem a Bíblia? O quanto você está praticando a palavra de Deus? Jesus fala: vão a todas as nações e façam que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu tenho mandado. Quanto nós temos feito isso? O quanto nós estamos dispostos, como os discípulos de Jesus, a ir a todos os lugares para fazer discípulos de Jesus? Não, mas isso eu não faço. Eu faço não, eu gravei um CD. Não existe mais CD não, mas eu gravei
Existir existe, mas ninguém usa mais CD. Eu acho que não. Vídeo no YouTube. Eu acho que ninguém usa mais CD, não sei. Não? Nem os velhões aqui usam. Ok. Eu gravei um vídeo, eu escuto músicas no YouTube, eu gravei, sabe, algumas coisas, louvores, e estou achando que estou evangelizando muito por causa do meu louvor. O máximo que o seu louvor pode fazer é corações ficarem emocionais com a música que estão escutando. Por que emocionais? Porque se você não estuda a Bíblia e fala para a pessoa tomar alguma decisão firme e verdadeira e não acompanha essa pessoa como Jesus fazia, eu só estou deixando as pessoas mais emocionais quando escutam. Verdade. Só isso. Uma vez eu convidei uma pessoa que falou isso. Muitos anos atrás, eu tinha 20 e poucos anos. Eu lembro que eu chamei uma pessoa e falei assim, mas você tem... sabe aquele negócio de cristão mais novo que quer ficar discutindo com a pessoa na hora, né? Por encontro religioso. Então eu estava assim, né? Discutindo, falando com a pessoa. Não, eu perguntei assim, e aí, você tem feito discípulos? Tenho feito discípulos. Isso foi lá em Recife. E a pessoa falou assim para mim, eu falei assim, mas como você tem feito discípulos? Você tem convidado, tem estudado a Bíblia? Não, eu gravei um CD. Na época era CD. Eu falei, uau, muito bom. O que isso vai adiantar? Nada. Não, por quê? Porque... E quantas pessoas você já convidou assim, você já evangelizou? Milhares. Todas as pessoas que já escutaram a minha música. Ou grande parte delas. Mas as palavras são claras. Permanecer firme na palavra e não escutar, não somente ler a Bíblia, mas permanecer firme, permanecer na palavra. Essa é a diferença. Outra pergunta: como o seu coração reage à verdade? Vamos ver como eles reagiram à verdade. Versículo 34. Como que eles reagiram à verdade? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Qual é a verdade? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A Bíblia fala, vive pecando. Não que peca, confessa e se arrepende. Mas quem vive, quem dá continuidade, quem vive e não está nem aí. Estou vivendo pecando, eu escutei a verdade, estou vivendo e não me sinto mal por causa disso. Pessoas assim já são escravas do pecado. Depois ele fala, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para frente, para sempre. Ou seja, pessoas que vivem no pecado, vivem pecando, não têm lugar na família permanente. Versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Daí precisaremos do quê? De uma libertação da vida de pecado. Versículo 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ponto. Aí está a resposta de Deus. Uma pessoa que não toma decisões depois de escutar a verdade, é porque nela não tem lugar para a palavra de Jesus. No fundo eles queriam o quê? Matar Jesus. Mas daí alguns podem pensar, mas eu não quero matar Jesus. Jesus veio trazer vida para mim. Jesus é incrível, é tudo que eu tenho. Eu não quero. Eu não quero matar Jesus, mas de fato estão matando Jesus no seu coração. Como de fato todos nós fizemos com os nossos pecados, matamos Jesus na cruz. E eles ficaram terrivelmente revoltados. Eles falam no versículo 39, Abraão, nosso pai, respondeu eles. Daí Jesus fala uma coisa muito interessante. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Ou seja, para nós sermos filhos de Deus, temos que fazer as obras de Jesus. Se nós realmente somos filhos de Deus, fazemos o que o nosso Pai faz. Amém? Porque Ele é perfeito. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. O que eles falaram? Nós somos filhos ilegítimos. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E olha o que ele fala no versículo 42 para quem pensa que todo mundo é filho de Deus. Disse-lhes Jesus:
Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são capazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Querem realizar o desejo dele. Irmãos, vamos parar por aqui. Pessoas criadas por Deus que não eram filhas de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. É o que está aqui na Bíblia. Mas não é o que normalmente nós pensamos, falamos e fazemos. Sei lá, você está tendo que entrar no elevador para subir não sei quantos andares. O elevador está quase, o elevador está quase completo, né? Você fala, tem um espacinho para mim, também sou filho de Deus. Ou você está comendo alguma coisinha, dá um pedacinho para mim, eu também sou filho de Deus. Às vezes achamos que todos são filhos de Deus porque fomos criados por Deus. Se nós não permanecemos firmes na palavra, não podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque é como se matássemos Jesus no nosso coração. Tudo que Ele fez foi por água abaixo. Ah, mas eu já tenho a minha religião. Isso acontece muito quando nós evangelizamos. Ah, mas eu já tenho meus dogmas, eu já sei, eu tenho a minha crença. Mas isso, quem impede você de estudar a Bíblia? Nós estamos falando para estudar a Bíblia, não estudar a doutrina de uma igreja, não estudar a palavra de Deus. Em outras palavras, muitas pessoas pensam assim: eu não preciso mais mudar nada, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu já tenho. Pessoas não querem ser desafiadas para mudar alguma coisa. Terceira pergunta, que diz respeito ao que nós acabamos de ler: quem é seu pai? Hoje. Não tem meio termo. Ou é filho de Deus, ou filho do diabo. Ou permanecemos, ainda que seja se negando bastante, ou escutamos, e se não permanecemos, somos como esses judeus aqui. Essa é uma verdade que nós não queremos escutar. Alguém já falou para você, você é filho do diabo? Já falou para você isso? Estou falando agora, se você não permanece na palavra. Porque eu acho, depois de tanta convicção nós vemos na Bíblia aqui, porque eu acho, não. Se fosse depender da minha natureza humana, todo mundo aqui seria filho de Deus, mesmo se não fosse de si. Porque nós gostamos de relativizar as coisas e não ofender ninguém, naturalmente falando. Mas não é o que Jesus falou. Eles não obedeciam a Deus verdadeiramente. Sabe? Ou filhos de Deus, ou filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aqueles que escutam a verdade, mas não praticam. Dão desculpas, ou que é muito difícil, ou que não entendem, ou porque você não me compreende, você não sabe de onde que eu vim, ou você não sabe. Nos enchemos de desculpa. Não. Mesmo quando a linguagem bíblica é clara. Jesus falou isso para todos. Jesus não chegou aqui e falou assim: eu entendo você porque você veio de uma linhagem um pouquinho diferente, você é um judeu saduceu. Você eu não entendo muito porque você é um fariseu. Você eu entendo mais porque você é um judeu essênio. Porque... Não. Ele não categorizou por classificação qual foi o seu pai, qual foi a sua criação. Ele não foi um psicólogo aí. Ele falou uma coisa para todos, indistintamente. Quem não permanece na minha palavra é filho do diabo. Resumo. Queremos tanto ser entendidos. Queremos tanto saber da raiz das coisas. Queremos compreender as pessoas. Sim, precisamos compreender cada um. Não estou dizendo para sermos frios uns com os outros, mas a verdade é verdade. Não tem como nós fugirmos dela. Não podemos dar desculpas. Nós não entendemos, ou por causa da nossa criação, quando a Bíblia é tão clara. Irmãos, queremos estudar a Bíblia com você que nos visita. Não queremos simplesmente que todos nós possamos vir aos cultos e escutarmos uma pregação
E ainda que saímos com uma pulguinha atrás da orelha, né, alguma sementinha foi plantada aí. Ok, a semente é plantada quando a palavra de Deus é aberta. Ela não volta vazia. Eu concordo com isso. Mas às vezes a pessoa que escutou se torna uma pessoa vazia, mesmo tendo escutado a palavra, porque não querem estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é importante. Você confiaria em entrar no avião, sendo que um piloto nunca estudou o manual desse avião? Às vezes não sabemos, né? Ninguém chega lá, entra no avião, deixa eu conversar com o piloto, com o comandante. O senhor estudou a Bíblia? O senhor estudou o manual? Já fez isso? Não, as portas do avião estão fechadas e o avião já decolou, então precisamos estudar a Bíblia. Vamos botar água aqui, vai ser batizado. Então, não, ninguém, às vezes não fazemos isso, mas se você soubesse, você confiaria, né, em alguém que não tem entendimento? Temos que fazer a mesma coisa que aconteceu com o eunuco que estava a caminho de Jerusalém para a Etiópia. Um caminho longo, de carruagem, que a partir de Isaías 53 começou a estudar a Bíblia. Começou a entender coisas espirituais, até que ele foi batizado. Demorou bastante, não, um caminho longo. E foi muito interessante porque a Bíblia fala que Filipe, ele correu atrás da carruagem. Correu. E correndo, ele conversou com o eunuco. Daí o eunuco parou a carruagem, e depois que parou, convidou Filipe para entrar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes precisamos de preparo físico. Para poder... Será que precisamos cuidar da saúde? É verdade. Será que nós faríamos isso hoje? Não. Conseguiríamos evangelizar nesse nível, né? Correndo atrás de uma carruagem, né? Então precisamos, não preparo físico para evangelizar, para convidar as pessoas, mas precisamos de um preparo físico também, porque quanto mais nós vivemos, mais chance nós temos de salvar almas. Então precisamos ter essa consciência também. Sabe, irmãos, nós temos que usar a nossa boca para evangelizar e o nosso coração para obedecer. Boca que evangeliza, mas sem um coração de obediência, não diz muita coisa. Nós temos que falar e obedecer. É isso que vai causar impacto em cada um de nós. E para terminar, irmãos, vamos lá para Isaías 55. Vamos, irmãos. Vamos lá, Renato. Isaías 55. Versículos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus é bondoso. Não importa qual a impiedade, o que importa é a disposição e o quanto estou me sacrificando por conta disso. Deus quer dar o perdão. Nunca pense que é tarde demais. Deus quer que todos nós sejamos seus filhos genuínos e verdadeiros. Volte-se para Deus, Ele tem misericórdia. Não importa o que aconteceu, Ele tem misericórdia. O sacrifício de Jesus na cruz foi a resposta para provar o amor de Deus. Qual então é a minha resposta agora? O sacrifício de Jesus foi suficiente para cada um de nós. Então eu quero animar nosso coração, amém? Amém. Vamos lá, permaneça, continue firme. Por quê? Porque Deus, Ele é bondoso, misericordioso e quer nos perdoar. E o perdão que Ele nos dá é incondicional. Amém. À medida em que nós estamos dispostos a fazer a vontade dEle e a ter Deus como nosso Senhor e nosso Pai, e a Ele sejam dadas as glórias. Amém. Amém.